urgente, pessoal. Breaking news total. Tem muita coisa para passar para vocês aqui hoje. Pela primeira vez o Japão ele tá sob alerta de um mega terremoto. Isso porque hoje, né, 8 de agosto, aconteceu um terremoto absurdo lá no Japão de magnitude 7.1. E aí o Serviço Meteorológico do Japão fez uma reunião de emergência e os grandes especialistas, os maiores especialistas do Japão emitiram um aviso de alerta, tá? Um aviso de atenção para o Japão, porque existe o risco de, além desse terremoto absurdo de hoje, né, que já foi o mais forte em 56 anos acontecendo naquela região do Japão, além disso, isso pode ser um sinal desse mega terremoto de Nankai, como vocês estão vendo. Inclusive saiu na principal emissora de TV lá do Japão, a NHK, né? Esse aviso acontece agora há pouco, na noite de hoje, aqui no Brasil, no caso, 8 de agosto de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E o que o Sol pode ter a ver com isso, né? E isso que vocês estão vendo, se liga, né? Além disso, além da gente ter vindo de uma tempestade solar de nível G3 forte, há poucos dias atrás, né, que pode ter sido gatilho para esse terremoto aqui no Japão, bang, olha o que acaba de acontecer, pessoal. Hoje também, 8 de agosto, uma explosão de radiação de classe X pega todo o lado diurno aqui no nosso planeta. Se liga nos efeitos ali, ó, bang. Olha aonde vai toda essa radiação, né? Causando blackout de rádio, problemas de GPS, problemas de comunicação, além de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Também pode ser gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Não é à toa que a gente está vendo esse tipo de evento acontecer, né? Porque isso que eu vou mostrar para vocês é só pra gente ter uma base, tá? Só pra gente ter uma base. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui mostra essa região que teve esse terremoto de hoje, tá? Esse terremoto de hoje que foi de magnitude 7.1. Foi um dos maiores aí recentemente, só não foi maior do que um que aconteceu agora em julho, que inclusive ele aconteceu, né, que foi maior do que esse de hoje, ele acontece 2 dias depois de explosões de radiação de classe X também, tá? Mas esse de hoje, ele foi o maior em 56 anos naquela região, e essa é a distribuição de terremotos nos últimos anos. Repara aqui, ó, olha o que a gente tá tendo, ó, um aumento agora nesses terremotos nessa região. Repara aqui, a gente está assim no pico solar, né, no pico, no máximo da atividade solar do ciclo solar 25, e repara numa outra coisa ali, né, teve um outro aumento ali também. Quando que foi esse grande aumento que a gente teve, ó? Lá para 2012, 2013 mais ou menos, o que a gente teve? Foi o pico do ciclo solar anterior, né? Não é só uma coincidência, assim como vários estudos mostram. Vou mostrar tudo aqui para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas como diria Jack, mais do que nunca agora, né? Vamos por partes. Além de tudo que eu já falei pra vocês aí, passando um resumão, né? Ainda por cima tem uma tempestade solar que tá pra chegar nesse fim de semana. Já vou falar sobre isso com vocês, mas como eu disse, né? Vamos por partes. E isso que vocês estão vendo são imagens de como foi esse terremoto hoje. Ele foi um terremoto absurdo no Japão, hoje, 8 de agosto de 2024. Inclusive, pessoal, gerando alerta de tsunami, né? Isso que vocês estão vendo é o alerta que foi emitido, né? E repara aqui, né? Aqui eles mostram, inclusive, o tempo que vai levar para esse tsunami, né? Que levaria para esse tsunami atingir várias regiões ali. Inclui a América do Norte ali, ó, Canadá, Estados Unidos, México, né? Inclui também a América Central, a América do Sul. Por sorte, parece que esse tsunami de fato não aconteceu. Porém, a gente teve uma ressaca muito grande e ondas muito grandes, né? Reflexo desse terremoto absurdo de magnitude 7.1 acontecendo hoje lá no Japão. Pra gente ter uma base do quão raro que isso é, tá? Pra gente só ter uma base, um terremoto dessa magnitude, acima de magnitude 7 nessa região, acontece um a cada 15 ou 20 anos, né? Se a gente for pegar aqui no gráfico, olha exatamente onde ele acontece, né? No sul do Japão, aqui tá o Japão, aqui tá a região sul do Japão, aqui tá a falha de Nankai, onde pode acontecer esse mega terremoto que eu já vou explicar pra vocês. Mas se a gente for pegar aqui nesse gráfico, repara, olha isso aqui, ó. Aqui são os terremotos que estão acontecendo, né? A distribuição de terremotos nessa região. E aqui repara que a gente tem um aumento agora, né? Que a gente está, inclusive, no máximo da atividade solar, né? Do ciclo solar 25. A gente tem uma grande queda nos terremotos nessa região, nessa região e nesse período de tempo aqui, ó, por volta de 2018, mais ou menos ali, né? 2019. E a gente teve também um grande aumento lá no pico do último ciclo solar, que foi o ciclo solar 24. E além da gente ter um terremoto dessa magnitude nessa região do planeta, né?
uma vez a cada 15 ou 20 anos. Além disso, ele foi o maior em 56 anos, ou seja, ele foi o maior de outros terremotos que acontecem uma vez a cada 15 ou 20 anos naquela mesma região. O último que foi tão grande quanto esse foi em 1º de abril de 1968, né? E ele acontece 4 dias depois de uma tempestade solar de nível G3. A gente já mostrou aqui vários estudos, né, que mostram que o Sol, tempestades solares, explosões de radiação podem ser gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e mudanças abruptas do clima. E já fazia um tempo que a gente não tinha um terremoto de magnitude 7. O último maior que a gente teve aí recentemente no nosso planeta, de magnitude 7 ou superior a esse, né, foram nos dias 19 e 20 de julho, atingindo Chile e Bolívia, aqui na América do Sul, né? Coincidentemente, esses que aconteceram nos dias 19 e 20 de julho, que também foram acima de magnitude 7, aconteceram 2 dias depois de explosões de radiação de classe X, né? Vou falar também já para vocês sobre essa tempestade solar que está chegando. Vou falar também sobre esse alerta aí, né? Esse aviso de atenção para esse mega terremoto que pode acontecer no Japão. Mas a gente vai aqui por partes, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? Isso que vocês estão vendo é a live que a gente fez no dia 4 de agosto agora, tá? Ó, ao vivo, tempestade solar de classe G3 e o seu impacto na Terra. Ela acontece, então, uma tempestade solar de nível G3, a gente tem de G1 a G5, né? G5 é o mais extremo, G1 é o mais fraco, então G3 ela é considerada uma tempestade solar forte. O campo magnético interplanetário, ele estava com componente negativo, ou seja, é positivo do Sol com negativo da Terra, né? Negativo do Sol com positivo da Terra, dando aquele abraço perfeito e despejando todo esse fluxo de material solar, né? Todo esse fluxo dessa tempestade solar, desse verdadeiro tiro de bazuca, que foram vários, inclusive, né? Chegando e sendo despejado aqui no nosso planeta. No mesmo dia, pessoal, no dia 4 de agosto, o Monte Etna, ele entra em erupção. Deixa eu ver se eu postei aqui, inclusive. Eu acho que eu postei, né? Eu acho que eu postei alguma coisa aqui sobre isso, mas foi no mesmo dia 4 de agosto, né? O Monte Etna, então, ele entra em erupção numa erupção muito intensa, ele já está em atividade aí, mas ele também faz isso no dia 4 de agosto. Aí, a gente teve no dia 5 de agosto agora, 2 explosões de radiação de classe X, e isso que vocês estão vendo é o vídeo que a gente postou, né, mostrando essas 2 explosões de classe X, e elas acontecem em cima daquela região ali, bem próximo da Flórida, pega também aqui parte do Brasil, né, mas acontece em cima do furacão Deb, né, e a gente sabe, de acordo com vários estudos, que também é gatilho para mudanças abruptas do clima e pode intensificar tornados e furacões. Isso aconteceu no dia 5 de agosto, essas 2 explosões de classe X, e existe, de acordo com alguns estudos, vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, tá aqui, ó. Efeitos de tempestades magnéticas na frequência baixa de ondas sísmicas, né? De terremotos, no caso. E aqui um destaque para esse ponto aqui, ó. A hipótese é de que mudanças abruptas no campo eletromagnético, né? No caso da Terra, durante uma tempestade solar, no caso, age como um gatilho para a liberação de energia acumulada na Terra. Todos esses links que eu vou mostrar desses estudos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês também, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, mas a gente está sempre falando sobre eles aqui, né? Esse é um outro estudo também que fala, né, sobre esse gatilho, possível gatilho de atividade sísmica, né, após, por conta, né, de grandes explosões de radiação, né, strong solar flares. Flares, no caso, seriam explosões de radiação. E aqui também um detalhe aqui, ó, que eu deixo sublinhado aqui pra gente, né? O número global de terremotos pelo catálogo USGS, que é o mais confiável, né? De magnitude 4 ou superior. Isso aqui, no caso, a gente tá falando de terremoto grande, não é de evento sísmico baixinho, não. Tipo esses que acontecem de vez em quando aqui no Brasil, que são bem fracos. Não. Magnitude 4 acima, tá? Numa janela de tempo de mais ou menos 11 dias. Após uma explosão solar, né, aumenta em 68%, né, e no atividade sísmica regional, ou seja, é onde estava virado para o Sol no momento, tem um aumento, considerando magnitude 3 ou superior, de até 120%. Aqui, eles também falam sobre isso nesse outro estudo. Na verdade, pessoal, existem dezenas e dezenas. Estou mostrando só alguns aqui para vocês. Cada vez eu mostro alguns diferentes, tá? Aqui mais um estudo, né, falando também sobre um estudo de correlação e estatística, né,
mostrando que tempestades geomagnéticas podem ser gatilhos para terremotos de magnitude 7 ou superior. O que a gente teve hoje? Magnitude 7.1, né, o mais forte em 56 anos lá no Japão. Eles analisaram dados de 1957 até 2020 e reparam numa coisa aqui que eles deixam, ó, um possível mecanismo, né, seria a piezoeletricidade reversa. O que seria a piezoeletricidade para começar, né? Alguns materiais, né, quando eles são pressionados, eles podem gerar corrente elétrica. A piezoeletricidade reversa é, então, ao invés de você pressionar um material, né, você gerar a corrente elétrica, é a corrente elétrica gerar pressão, né, e movimentação em materiais. Esse seria, então, um gatilho para terremotos. Aqui nesse outro estudo eles são ainda mais enfáticos, né? Indiscutivelmente, undoubtedly, ou seja, indiscutivelmente, atividade de explosão solar age como um gatilho para fortes terremotos, tá? Então, aqui nesse eles já são enfáticos. Como eu disse, todos os links desses estudos eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Ok, a gente sabe então o que aconteceu aí nos últimos dias, né? Tempestade solar, né? Ou seja, perturbação no campo magnético da Terra forte, de nível G3, nos últimos dias, explosões de radiação de classe X, né? Atingindo o nosso planeta. Hoje mesmo teve uma, já vou mostrar para vocês. E aí, hoje o que acontece? Hoje, 8 de agosto, né? 4 dias depois da tempestade solar de nível G3, 3 dias depois de 2 explosões de radiação de classe X. Terremoto monstruoso no Japão, né? Acontecendo hoje às 7h42 da manhã pelo horário internacional. Hoje, 8 de agosto de 2024, era madrugada, né? No caso, aqui no Brasil, magnitude 7.1. Profundidade desse terremoto, pessoal, foi de 25 quilômetros. Super raso, tá? Inclusive, se vocês depois derem uma olhada nesses estudos, eles falam que o gatilho, pelo visto, ele é maior em terremotos que acontecem com profundidade rasa. Bate exatamente com esse que acontece hoje no Japão, justamente como apontam os estudos, né? E também dentro daquela janela de tempo, né, que geralmente eles apontam cerca de 11 dias, mais ou menos, né, 11 dias depois de uma atividade solar muito intensa, né, de uma tempestade solar intensa ou de uma explosão de radiação intensa. A gente tem aí mais ou menos 11 dias de alerta, né? Então, acontece até menos, né? 4 dias depois da tempestade solar e 3 dias só depois das explosões de classe X. Uma coisa interessante, pessoal, repara, esse terremoto ele acontece no sul aqui do Japão. Olha aqui pelo mapinha, ó. Isso aqui, ó, deixa eu tirar o mouse da frente. Aqui está o Japão, aqui é o sul do Japão. Vamos ver o que aconteceu na tempestade solar de nível G3 lá no Japão, né? Isso que vocês estão vendo é o magnetômetro de Kanoya, tá? A gente tem de Memambetsu, que fica mais no norte do Japão. Vamos voltar aqui a mostrar para vocês, ó. O de Memambetsu tá aqui, ó. Isso mede a perturbação geomagnética que aconteceu lá em cima do Japão, no caso, tá? Memambetsu é no norte do Japão. A gente teve uma queda aqui, ó, repara nesse gráfico. Olha essa perturbação aqui grande, né? Repara, eu deixei aqui 2 dias antes, aqui é 1 dia, 2 dias antes dessa tempestade de nível G3, né, forte, e aqui 2 dias depois também. E aqui é o momento da tempestade solar, tá bom? Que a gente teve agora de nível G3, forte. Repara como teve uma perturbação no campo magnético lá medido por Memambetsu, tá bom? Que fica no norte do Japão. Teve uma queda de 80 nanoteslas. Para vocês guardarem esse número, tá? Cerca de 80 nanoteslas. Por outro lado, se a gente for medir no sul do Japão, lá em Kanoya, tá? Nesse magnetômetro de Kanoya, a gente teve uma oscilação de mais de 100 nanoteslas. O que isso mostra pra gente? Mostra que, se a gente for comparar o campo magnético, né, comparar em escala global, parece que não tem diferença aqui do norte para o sul do Japão. Só que quando a gente fala em perturbação geomagnética, ela acontece de uma forma completamente doida. Uma perturbação muito grande pode acontecer aqui, não aqui, ou vice-versa, né? Então a gente percebe que a perturbação mais forte, ela foi na região mais ao sul do Japão. E é justamente lá que acontece esse terremoto hoje, de magnitude 7.1, exatamente onde foi o epicentro, e também com uma profundidade rasa, como eu disse, batendo perfeitamente com outros estudos. E aí, por conta disso, né, a gente tem então aí uma reunião de emergência, né, lá na Agência Meteorológica
do Japão, né, e foi dado esse aviso de atenção, ou seja, esse é o maior aviso, o maior alerta que o Japão dá, que o Serviço Meteorológico de Alertas do Japão dá, desde que ele foi implementado. Para quê? Para um mega terremoto. Aonde? Lá no Japão, tá bom? E isso que vocês estão vendo é exatamente aqui, ó, essa é a notícia, ó, o terremoto de Nankai, no caso como ele é conhecido, né, que é a grande falha de Nankai, e isso que vocês estão vendo é a região onde poderia acontecer, onde pode, na verdade, acontecer esse mega terremoto. Ele teria magnitude 8 para 9, para vocês terem uma ideia, tá? E lá, basicamente, tá assim, o Japão. Tipo assim, ó, fiquem atentos, fiquem de olho, porque a qualquer momento a gente pode subir esse alerta para alerta, no caso de evacuação. Aí já é para evacuar várias regiões ali do Japão. Porque se acontece esse terremoto de fato nos próximos dias, e é o que os grandes especialistas do Japão estão alertando, saiu na NHK, como eu disse, né? Que a principal emissora seria a Globo lá do Japão, e tá saindo aí em todos os portais de notícias, porque quem deu esse alerta foi justamente eles ali, né, da Agência Meteorológica do Japão. Não é ninguém aí aleatório falando. São os maiores especialistas em terremotos no Japão, que é um dos lugares que mais tem terremoto, né? E eles estão alertando que pode acontecer esse mega terremoto de Nankai, tá? Se ele acontece, pra gente ter uma base de como que seria absurdo, 320 mil pessoas pereceriam, para não falar outra coisa, imediatamente, né? No momento em que estiver acontecendo esse mega terremoto. Então, por isso que precisa de uma evacuação e tudo mais. Então, eles falaram, ó, fiquem em alerta, tá bom? Já fixa os móveis das casas de vocês, porque pode vir tora mais pesado do que a gente teve hoje, que foi de 7.1, tá bom? Além disso, pessoal, isso que vocês estão vendo foi a explosão de radiação que aconteceu hoje, 8 de agosto de 2024, às 16 horas e 35 minutos, pelo horário de Brasília Bang, causando, como eu disse, blackout de rádio, problemas de GPS, né? E como a gente sabe, que eu já mostrei novamente para vocês, né, alguns estudos que falam que também é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e também para mudanças abruptas no clima. Se liga no que está acontecendo aí com o furacão Debby, por exemplo, que aconteceu, né, com o furacão Debby, furacão Beryl, vou deixar isso no cardzinho aí para vocês, tá bom? E calma, porque não é só. A gente tem também uma tempestade solar a caminho por conta de ejeções de massa coronal que foram lançadas pelo Sol ontem, no dia 7 de agosto. Foram a partir de explosões de radiação de classe M, ou seja, moderadas. Não foi o tipo de classe X, que é o tipo mais forte. Foi de classe M, tá bom? Nuvens de plasma que estão viajando aí, esse tiro de bazuca que tá viajando para a direção da Terra, vai pegar a gente não tão de ombrada assim, serão 2 impactos que estão sendo estimados, já vou mostrar para vocês. Enquanto isso, fiquem com as imagens aí dessa explosão de radiação que aconteceu hoje, 8 de agosto, tá? Mais esses tiros de bazuca que o Sol emitiu ontem, que o Sol disparou ontem na direção da Terra, parece que eles são não tão rápidos e não tão densos. É uma coisa um pouco mais branda, tá bom? Mas são 2, né? A previsão de chegada é para os dias 9, para acontecer entre os dias 9 e 10 da primeira onda, tá bom? Ou seja, entre sexta e sábado. E a segunda para os dias 10 e 11, entre 10 e 11, ou seja, entre sábado e domingo. O que está sendo esperado? Nível G2, de acordo com a NOAA. Muito vai depender, na verdade, como a gente sempre fala aqui, né, do campo magnético interplanetário, como que vai se conectar, né, esse polo magnético norte, né, o polo norte e o polo sul do Sol, desse tiro de bazuca, como que vai se conectar com o nosso planeta aqui. Esse foi o disparo de classe X, né, que acontece hoje, e esses foram de classe M ontem que lançaram, né, esses tiros de bazuca. E isso que vocês estão vendo é a previsão da NOAA. Vamos dar o play aqui, ó, se liga nisso. Olha o que acontece, ó, bang, bang, 2 disparos, né, e aqui a primeira onda chegando na Terra, acontecendo na noite do dia 9, no caso, né? 9, no caso, já é amanhã, sexta-feira, 21 horas pelo horário internacional, ou seja, meia-noite já do dia 10, já de sábado, ou seja, deve acontecer nessa madrugada, né? De 9 para 10. Eu acredito que só chega aqui no dia 10, para falar a verdade. Previsão, palpite meu, não matem o palpiteiro, tá? E aí a gente tem um segundo impacto acontecendo logo em seguida, no dia 10, né, às 23 horas, ou seja, pra gente já seria dia 11, então alerta pro fim de semana, tá? Tempestade solar aqui, é no caso a projeção da NASA, tá? Esse é o primeiro impacto, bang, e esse é o segundo impacto acontecendo
bang, aqui na Terra. E esse é o aviso da NOAA, se liga aqui, ó, tempestade solar de nível G2 sendo esperada. Mas é aquilo, mais uma vez, né? Muito vai depender do campo magnético interplanetário e a gente vai ficar de olho nisso. E tem muita região monstruosa. E isso que vocês estão vendo é a cara do Sol. Para vocês terem uma ideia, se vocês tirarem foto do Sol, só que tem que estar meio nublado, bem nublado na verdade, para você conseguir fotografar o Sol, senão vai meio que estourar ali, né? Ou durante o pôr do sol, tá bom? Não tentem fotografar o sol quando o sol estiver a pino num céu azul, porque isso pode ser problema para o seu sensor da sua câmera, tá bom? Mas se o sol estiver bem baixinho, ou então se tiver muita nuvem na frente do sol, você consegue tirar uma foto do sol com o celular e vão aparecer essas manchas no sol, porque sim, ele está pipocando em manchas. Essa é a cara do máximo solar, tá bom? E muita atenção para regiões monstruosas aqui, principalmente essa aqui, ó. Ela pode ganhar aí o título de maior mancha solar do ciclo solar atual, que é o ciclo solar 25, tá? Parece que ela está inclusive ganhando de tamanho, ganhando em proporção, né, em poder aí, daquela região ativa que produziu a tempestade solar extrema dos dias 10 e 11 de maio agora de 2024, tá? Então muita atenção para essa região, a 3780, tá? E também para 3777 e 3774. Basicamente essas que estão bem na região mais central do Sol, essas duas estão bem miradas para a Terra, já indo embora, no caso, daqui a 7 dias elas vão estar indo embora aqui mesmo, e essa aqui que está entrando na linha de tiro para a Terra, tá? Essa que é realmente monstruosa. Todas elas aqui têm polaridade beta, gama, delta, ou seja, é o tipo mais complexo e que guarda energia para muita explosão de radiação. Essa aqui principalmente, tá? De acordo com os especialistas, ela pode produzir, ela tem potencial para produzir explosão de radiação de classe X, 5 ou superior, tá bom? E se acontece agora nos próximos dias, nesse fim de semana, por exemplo, isso se tiver tiro de bazuca, é direcionado perfeitamente para o nosso planeta. Então, olha o tamanho desse campo magnético aqui. Olha as cores, né? As cores já dizem tudo, tá? Campos magnéticos extremamente fortes. Sim, isso aqui tá perigoso e tá dando medo até de olhar, tá? Momentos de tensão. Ficaremos de olho. Sigam-nos em todas as redes sociais, como eu sempre digo, né? A gente deixa os links aqui na descrição sempre, então segue a gente lá, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e tudo mais, tá? E falando em Sol, pessoal, teve uma explosão recentemente lá em Yellowstone. Será que o Sol também foi gatilho para isso? A gente falou sobre esse caso e para quem não viu eu vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol e nas manchas monstruosas e perigosas. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.